Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bíblia e a Família. E eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a permanecer conectado conosco, assistindo este programa, a Bíblia e a Família. Um programa da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Uma igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E eu quero te convidar a fazer, como sempre fazemos, uma oração e darmos início a esse programa abençoador para nossas vidas e para a sua vida em família. Ore conosco nesse instante. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, na Tua presença, convictos de que o Senhor tem preparado esse momento abençoador para nós e para a família, para este irmão que está nos acompanhando nesse instante. Pedimos que a Tua mão potente e poderosa esteja sobre nossas vidas, que tudo que for feito nesta noite, tudo que for dito nesta noite, que vem da Sua parte, possa trazer, ó Deus, edificação para todos aqueles que estarão ouvindo a mensagem, a exposição da Sua palavra. Permanece conosco e nos abençoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Obrigada a você que está aí do outro lado da tela, conectado conosco através deste programa. Fique conosco até o final e que a minha e a sua família seja abençoado através da palavra do Senhor. E hoje estamos aqui, como os irmãos já sabem, estamos fazendo a série A Família em Provérbios. E o tema de hoje é um tema maravilhoso. Eu convido você a ficar conectado até o final, porque com certeza aprenderemos muito e seremos edificados através da palavra do Senhor. Então o tema de hoje é Ensina a Criança. Então você, papai, mamãe, titio, titia, vovó que está aí nos assistindo, fique com a gente que vamos aprender hoje muitos ensinamentos através da palavra de Deus sobre a educação e a criação dos filhos. E o tema, para o tema desta noite, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. Então, se você abre a sua Bíblia aí, em Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6, que diz assim: Instrui um menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus por este versículo. Meus irmãos, e para a exposição da palavra de Deus debaixo desse tema tão maravilhoso, tão sugestivo para os nossos dias atuais, o ensinamento, a educação para os filhos. Para esta noite nós temos um casal ilustre, abençoado. Está conosco o nosso mestre, o nosso professor Egivanildo Tavares. Seja bem-vindo, nosso professor. Meu querido, eu que agradeço. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando deste programa. Para você que está no seu lar, que nos acompanha neste momento, estejamos juntos, pois temos muito que aprender nesta temática. A palavra de Deus, ela é muito rica, é uma mina de tesouros incalculáveis e certamente que nós vamos garimpar aqui, juntos, para trilharmos nessa jornada em busca das pedras preciosas que a palavra nos oferece. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, nosso professor. A sua muito digna esposa, a irmã Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada, irmão Josimar, irmã Tatiane. Para nós é uma alegria também estarmos aqui participando desse programa. Paz do Senhor para todos os irmãos. Uma alegria estar junto aqui do meu esposo, para juntos e junto também com os irmãos, para juntos estarmos refletindo sobre o que diz a palavra de Deus sobre esse tema tão especial. Que Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje o programa promete muito. Você é o nosso convidado. Antes de nós já começarmos a ouvir a palavra de Deus, nós vamos para um louvor. Nós vamos louvar juntos nesta noite. Fique conectado, louvemos juntos nesse instante e depois nós estaremos ouvindo a exposição da palavra do nosso Deus. Vamos para um louvor nesse instante, no nome de Jesus.
que não vem de ti. Minha família é separada para te servir. Sobre ela está a tua forte mão, protegendo os sonhos dos nossos corações. Eu profetizo sobre a minha casa água e pão, saúde para os meus filhos, santificação. Tua palavra para nos manter firmes sobre a rocha que nunca irá ceder. Minha casa edificada em ti está, minha família foi consagrada para te adorar. E tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está, minha família foi consagrada para te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Os teus planos são os nossos e não há em qualquer parte do mundo ou em qualquer lugar outro bem maior que se compare a ti. Nossa adoração se rende só a ti. A tempestade está batendo em nossa porta para fazer na minha casa vítimas de morte, mas eu não aceito, em nome de Jesus. Minha família mora debaixo de tua luz. Minha casa edificada em ti está, minha família foi consagrada para te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está, minha família foi consagrada para te adorar. Minhas primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Sempre me acompanhar. Meus irmãos, depois de um belo louvor, estamos de volta neste programa abençoador, a Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Nessa série, a Família e Provérbios, para esta noite, esse tema que nos chama muita atenção, porque fala sobre a educação dos filhos. E eu quero já, de imediato, fazer uma pergunta inicial para nós abrirmos o caminho para o nosso casal ilustre fazer a exposição da Palavra de Deus. Professor Egivanildo, irmã Simone, o livro de Provérbios é um livro rico de princípios sobre família, sobre educação, sobre a escolha de uma esposa ideal, sobre disciplinar os filhos. E o versículo que está para a nossa meditação parece que é o versículo, o texto áureo, quando se fala sobre educação. E como o nosso assunto vai ser pautado na educação dos filhos, eu quero lançar a primeira pergunta. Considerando que muitos pais cristãos que levaram seus filhos para a escola dominical, para cultos de doutrina, outras atividades na igreja, mas com o passar do tempo os seus filhos se afastaram do caminho do Senhor. O que podemos pensar desse texto, nesta linha de raciocínio? A expressão, até quando envelhecer, não se desviará dele, não é uma promessa? E se for uma promessa, com esses filhos que se desviaram, a promessa falhou? Uma excelente pergunta, irmão Josimar. A pertinência dessa pergunta é porque ela nos leva direto ao texto para refletirmos justamente o que esse texto quer dizer. Como você falou, esse texto de Provérbios 22:6 tem sido adotado como o texto áureo da educação
dentro do livro de Provérbios. É um texto bastante explorado através das igrejas, das denominações, de todos aqueles que buscam compreender o que é educação. Mas o texto, ele nos leva a uma reflexão, e essa pergunta, ela é sempre corriqueira, e porque vê esse detalhe: olha, eu criei meus filhos no caminho do Senhor, eu levei para a igreja, eu fiz isso, fiz aquilo, e hoje não estão mais servindo. Essa palavra não se cumpriu dentro da minha casa. Então parece até que há uma falha no texto, não merece confiança. Onde é que está a falha? Então alguns estão lendo esse texto como se fosse uma promessa. Esse é o primeiro detalhe. Precisamos considerar que o livro de Provérbios é uma literatura sapiencial, de sabedoria. E a literatura sapiencial, ela é escrita de forma poética, na poesia. E a gente percebe que o livro de Provérbios, ele é feito de máximas que expressam sabedoria dentro de uma proposta poética do paralelismo. O que é um paralelismo? São duas ideias paralelas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um provérbio assim, antitético, quer dizer, que faz oposição uma ideia a outra. Diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Colocou a mulher sábia. Porém, a mulher insensata a destrói. Colocou em oposição. A sábia é insensata. Uma constrói, outra destrói. Certo. Então, existem essas nuances no livro de Provérbios para que as pessoas não construam uma doutrina e exija do texto o que o texto não está dizendo. Para que foi escrito os Provérbios? Para dar sabedoria para a vida. Que tipo de caminho é este que ele está ensinando aqui? 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Inclusive existe uma interpretação, podemos falar mais à frente, daqueles que diz que precisa estar no caminho com a criança. Mas vamos a essa questão. Se isso aqui não é uma promessa, e essa é a grande questão no momento, se fosse uma promessa, por que isso não se cumpriu na minha casa, se eu levei e fiz o esforço? Não podemos confundir a ideia de conduzir uma criança para a sua denominação, para a sua igreja, para a sua religião, como se isso fosse a formação do evangelho nela, pois isso te dá apenas para a criança uma formação cultural, uma identidade cultural. Ela aprende a música, o estilo, o gênero musical da nossa denominação, ela vai aprender a gostar do ambiente, mas isso não implica que está havendo uma formação de evangelho. É uma cultura cristã, é uma cultura sadia, mas isto não é o evangelho em si. Não é o simples participar da denominação que determina que a pessoa está sendo criada no caminho do Senhor. E o Provérbios, ele nos mostra aqui uma expressão muito forte para a gente meditar nisso, que o caminho que ele expressa aqui é o caminho da sabedoria. O livro de Provérbios, ele já começa no primeiro capítulo tratando dessa palavra caminho. Essa palavra é tão forte que ela tem como sinônimo senda, vereda, estrada, e a tradução NVI traduziu essas palavras, que é a mesma em hebraico, no livro de Provérbios, 65 vezes a palavra caminho. Das 65 vezes, apenas 5 caminho tem um sentido literal. O restante é tudo metafórico. Por quê? O caminho da prudência, o caminho da sabedoria, o caminho da sensatez. Então, essa educação no caminho aqui, se você pega a partir do primeiro versículo até chegar ao 6 e continuando, é que ele está contrastando esses dois caminhos sempre. Então, os pais precisam ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Qual o caminho? Se você considerar todo o livro que são máximas de sabedoria, ele está usando esse caminho como uma metáfora para instruir a criança a fazer as coisas que é certa, se afastar do caminho errado, do caminho do perverso, do caminho do maligno, não se associar àqueles que buscam riquezas ilícitas. Esse é um caminho
perverso vai terminar na morte. Não entrar no caminho da prostituta, a mulher leviana. Então ele vai mostrando qual o caminho que deve andar, o caminho do preguiçoso. Então ele vai expressando o caminho da sabedoria. Não é a ideia do caminho de uma denominação, de uma religião. Isso pode estar implícito, o caminho do evangelho, pois Deus está mostrando como devemos nos comportar, como viver de forma sábia para tirarmos proveito da vida. Então, se a criança for instruída de forma sábia, através das coisas corretas, não entre por esse caminho nem por este, quando ele crescer, ele não se desvia nunca desse caminho. É nesse sentido que caminha. Não é uma promessa. Não é uma promessa, como uma ideia de garantia. Que, olha, se você criar no caminho do Senhor, ele não se desvia nunca. Primeiro, porque Deus, quando ele entregou a lei ao seu povo, quando ele escolheu Israel, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, formou uma nação e entregou a lei tem promessas de vitória, de prosperidade, de conquistas para o povo, mas está condicionada à obediência do povo. Perfeito. A obediência, porque o ser humano ele pode se afastar, ele pode se desviar e aí sofrer consequências totalmente opostas àquilo, o princípio da retribuição, a lei retributiva. Você oferece e você recebe. Então Deus dá algo para que o homem obedeça, para que siga. Ele não dá algo engessado para nós e nos deixa fazer escolhas. Maravilha. Muito interessante. Então a gente já começa aprendendo aí que não é uma promessa, né? Então aí os pais já começam às vezes a entender aí o sentido da sua casa, da sua família, entendendo a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante, eu sempre reforço aqui, que é muito importante a gente estudar a palavra do Senhor para que possamos aprender e edificar a nossa vida e a vida da nossa família. Uma outra pergunta para o casal irmão Givanildo e irmã Simone. Que tipo de ensino, então, seria esse de Provérbios 22:6? Porque o texto afirma, né, que se for aplicado à criança, quando envelhecer ela não se desvia. Então, que tipo de ensino seria esse? Esse ensino que está aqui, literalmente ensina a criança, a expressão que está aqui é hanak em hebraico, ensina. Aí nós vamos ter traduções que dizem assim, consagra. Outra vai dizer assim, treina. Eu tenho uma, treina a criança. É uma espécie de treinamento que se faz para a vida. Então, antigamente a educação se dava, ela começava no lar. Os primeiros passos da criança estavam ligados à mãe. Todo o processo de aprendizagem inicial está conectado à mãe, porque toda aquela relação maternal, da amamentação, as primeiras palavras, a mãe é sempre aquela que está mais próxima. Então é a primeira a passar os primeiros princípios, né? Mas quando a criança ia crescendo, que a partir de 7 anos de idade por aí, já começava um processo de treinamento com o pai. Então, seguir o pai. Então, naturalmente, o menino aprendia a profissão do pai e os princípios daquela família eram repassados. Os valores defendidos por aquele pai sobre religião, sobre conceitos, sobre trabalho. Então, nós temos um exemplo no livro do profeta Ezequiel, que fala de uma mulher que se tornou prostituta. E a sua mãe era prostituta. Aí diz, tal mãe, tal filha, no sentido negativo. Sim. De igual modo, um artífice, seja um oleiro, um artesão, tal pai, tal filho, eles aprendiam a mesma profissão. Isso virava tradição dentro da família. Ia passando de pai para filho. E nós temos isso, essas tradições de dizer, eu não quero deixar de fazer isso, que eu aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe, essas tradições, ofícios, você aprende, mas isso é treinado em casa. Então esse treinamento diz respeito a tudo que diz respeito a uma vida ordeira, organizada, os valores adquiridos dentro da família. Outro exemplo é Abraão.
Abraão, ele está subindo o monte com Isaac para fazer o sacrifício no Moriá. No meio do caminho, o garoto pergunta: pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas não vejo o cordeiro para o holocausto. Quer dizer, todos os elementos daquele culto, que como se processava, o que exigia, ele já sabia. Ou seja, ele estava treinado ao lado do pai. Todo um processo de aprendizagem está implícito ali. Então ele estava sendo treinado. Então treina a criança no caminho. Esse caminho aí diz respeito à vida mesmo. É o caminho da vida. E quando esse treinamento é para o caminho do bem, ele vai prosperar. Quando esse treinamento é na justiça, vai dar certo. Então essa é a direção que, quando ele cresce, ele não se afasta, porque ele aprende esses valores. E mais na frente a gente vai ver Isaac fazendo seus sacrifícios, né? E passa isso para Jacó. Exatamente. E Jacó sacrifica com a sua família os valores, né, do treinamento. Que maravilha. Irmã Simone, é difícil ser esse treinador, sem esse... Com certeza, é um caminho árduo, mas como nós vimos, durante toda a Escritura, a gente vai vendo que é papel do pai, papel da mãe, exercer essa tarefa de ensinar, de treinar, de instruir. E mesmo que o texto, como disse o meu esposo, não é uma promessa, pode ser uma regra mais ou menos geral, Se você ensina, a gente até escuta, Se você ensina, há uma tendência, de um modo geral, que a criança aprenda, mas há exceções, porque existe o livre-arbítrio, Então, mas eu vejo esse texto como uma palavra de encorajamento. Então, é interessante que se ensine, porque você ensinando, a criança vai aprender. Mas também pode ser uma advertência. Cuidado, se você não ensina, ela não vai aprender. Então, voltando ao texto, a pergunta que o irmão Josimar fez, se é difícil, você mãe, você pai, avô, avó, quem acompanha, a criança, sabe muito bem o quanto é difícil. Afinal de contas, a gente não tem um bonequinho, não é uma bonequinha, A gente aprende desde pequenininha, Eu vejo hoje mesmo, minha filha estava com a bonequinha, ninando, então a bonequinha você põe ela ali sentada, ela vai permanecer sentada, Nós não estamos lidando com bonecos, nós estamos lidando com pessoas, sim. A criança é uma pessoa, com todas as suas faculdades, com toda a sua potencialidade, nascida em pecado, então com suas inclinações, tanto boas, quanto mais, boas no sentido como criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, a criança tem, também esse lado que ela vai se inclinar, para algo bom, mas também fruto do pecado. Então ela vai. Então o processo é árduo, o processo é difícil, mas o que nos alegra é saber que nós temos um ajudador, A nossa tarefa é treinar, a nossa tarefa é instruir, a nossa tarefa é ensinar. A palavra de Deus diz ensina. E como é esse ensino? A pergunta, Um ensino de vida mesmo como um todo. Eu tenho até uma autora, Charlotte Mason, que ela fala que a educação é uma atmosfera, assim como a gente recebe a atmosfera onde a gente vive e a gente nem percebe, mas a gente está debaixo da influência da atmosfera. Então a criança também, não só aquilo que a gente fala, a instrução, mas todo o ambiente, ela vai absorvendo, ela vai entendendo e ela vai sendo treinada a partir do que ela vivencia, a partir do que lhe é ensinado. E mesmo sendo um processo difícil, mas é um processo necessário e um processo que nós contamos
com a ajuda do nosso Deus. Ele nos dá a missão, né? Mateus 28, Jesus disse: ide fazer discípulos e ensinar exatamente um processo de discipulado. Então ele nos dá uma missão, ele nos dá uma tarefa como mães no lar, mas ele também diz: e eis que eu estou convosco todos os dias. Então nós temos, não é, o nosso Deus, o Espírito Santo, que vai trabalhando na mente, no coração, convencendo do pecado. A nossa tarefa é instruir. É isso que nós podemos fazer. E Deus, com certeza, vai direcionando, firmando a palavra no coração das crianças. Que maravilha! Meu irmão, minha irmã, família abençoada que nos acompanha, que palavra extraordinária para a nossa vida nesta noite. Nós vamos ouvir mais um louvor nesse instante e nós retornaremos. Nós vamos louvar a Jesus agora. Você é o nosso convidado para estar conosco, louvando ao Senhor Jesus. E depois nós já vamos para mais algumas perguntas, porque o assunto é interessante. Vale muito a pena, né? Continuar assistindo. Como vale a pena? Não saia daí. Nós vamos para um louvor e retornaremos já já, no nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
meus irmãos, depois de um lindo louvor, nós estamos de volta no programa A Bíblia e a Família, programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E retornamos, vamos para mais uma pergunta, para nós continuarmos ouvindo esse casal, esse mestre que está nos ajudando nesta noite a compreendermos melhor a palavra de Deus. Professor Givanildo, ainda falando sobre o caminho, que caminho é esse de Provérbios 22, verso 6? O Senhor bem falou que nós estamos acostumados com aquela interpretação no caminho, né? Ou seja, participar com a criança. E o Senhor abriu aí um leque de novas informações que muita gente não sabe. Fala mais um pouquinho sobre esse caminho. O caminho que temos aqui em Provérbios 22 é o caminho que de fato domina o livro como um todo, né? No Provérbios 29 fala só em um versículo fala de 4 caminhos: o caminho da cobra na penha, sim, o caminho da águia no céu, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma mulher. Então, entende-se aí um caminho mais literal, né, nesse aspecto aí. E os demais que vão aparecer estão sempre ligados a um contexto metafórico mesmo. Se a gente lê esse Provérbios 26 e 5, um versículo antes do 6. 22, muito obrigado. 22 e 5, desse. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Então ele já está mostrando a estrada que o perverso segue é com armadilhas. Sim. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Então ele já colocou o oposto. Sim. Quem quer viver melhor se afasta desse caminho. Aí ele diz em seguida: ensina a criança no caminho. Quer dizer, no caminho que é o oposto do caminho do perverso. Perfeito. O caminho da sabedoria, o caminho da justiça, né? Aí ele diz: e ainda quando for velho não se desviará dele. Ele vai traçando aqui uma nova proposta que segue. No capítulo 1 de Provérbios, ele diz assim: esse livro escrito por Salomão, Provérbios de Salomão, diz aqui 1:1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Aqui nesse capítulo mesmo, quando ele começa a falar sobre o caminho, deixa-me ver aqui no versículo diretamente no 15: meu filho, não te ponhas a caminho com eles. Com quem? Com os perversos. Os jovens que querem ganhar a vida sem responsabilidade, querem ganhar por meio do furto. Então ele manda se afastar desse caminho, o caminho da maldade. E aí ele vai falar do caminho da promiscuidade, que o jovem tolo ele se deixa levar pela sedução da mulher leviana, da mulher adúltera, da prostituta, e ele não sabe o que lhe aguarda. Assim como o boi que vai para o matadouro, ele vai para a casa da mulher sedutora sem saber que ele não vai escapar do ódio, da vingança do marido dela. Sim. Então ele faz um alerta desse caminho tortuoso. Então essa busca pelo caminho da prudência, da sabedoria, ele é muito importante. Então esses princípios, vamos dizer que alguém criou o filho na igreja, talvez ele não esteja na igreja, mas ele não se envolve com o caminho da perversidade lá fora, do crime, da maldade, porque ele guarda princípios. Ele diz: não, eu não aprendi assim com meu pai, não aprendi com minha mãe. E o temor está no coração, no momento certo ele será fisgado pelo evangelho, né? Então precisamos saber, esse caminho ele é muito importante no livro de Provérbios. Glória, mano. Muito interessante, né? A gente está aprendendo hoje, né, como trilhar aí um caminho eficaz para a educação dos filhos. E tenho certeza que você, papai, mamãe, e você que cria alguma criança, pode estar pensando, realmente não sabia desses ensinamentos. Então
a gente percebe quão rica é a palavra do Senhor. Então você cria o seu filho no caminho da sabedoria, e aí os frutos vão para toda a vida. E eu queria fazer uma pergunta, porque muitas das vezes a gente, né, aprende do ouvir falar, né? Eu ouvi alguém dizer e eu vou fazer isso também na minha criação. E talvez esse não seja mais o caminho mais eficaz. Eu ensino aquilo que eu aprendi de fato, né? E a pergunta que eu tenho é: onde começa esse ensino partindo desse princípio aí de Provérbios? Esse ensino começa no lar. Em qualquer tempo, não é porque antigamente a educação era totalmente domiciliar que hoje ela deixou de ser. Hoje se divide a educação formal e a informal. A formal seria aquela educação secularizada que é provida pela escola, pelas instituições, e a informal, que seria aquela feita em casa, levada dentro da tradição, sem estabelecer muitas regras, mas de certa forma educação é formação. Toda educação ela começa no lar. Nós aprendemos a falar com os nossos pais, aprendemos a andar com os nossos pais, aprendemos as primeiras coisas boas da vida com os nossos pais. Então os princípios basilares, eles estão sempre ligados a essa vivência doméstica, ao lar. A base de tudo está no lar, e isso precisa ter continuidade, precisa avançar na vida e não deve se limitar somente a esse momento do lar. E tem pais que escolhem fazer muito mais do que essa ideia informal, mas uma coisa mais formal também, com a preocupação de sistematizar o ensino. Por isso que o homeschooling ele vem crescendo no mundo todo, que é a educação domiciliar. Não significa escola no lar, significa educação a partir do lar, que é por isso que de homeschooling, o que é a ideia de andando, é um gerúndio, é se movendo, é aonde estiver, com quem estiver, todas as circunstâncias são propícias para transformar aquilo em educação, em ensino, já que a vida ela é trivialmente pedagógica. Então todos os aspectos nos dá oportunidade para ensinar, para educar os nossos filhos, não só princípios morais, mas também ensino sobre ciências, sobre artes. Depende da sua capacidade, a capacidade dos pais contribui para esse nível de formação dos filhos. E pelo menos o elemento basilar, que quando a criança ela chega a certa idade, ela começa a desenvolver habilidades que vão além dos pais. Isso é muito comum, é natural, e aí ela pode avançar. E se ela tem uma base bem fundamentada, isso contribui para esse impulso. Essa educação domiciliar, são molas propulsoras que vai dar um impulso na vida da criança, do jovem, do adolescente. E é isso que nós vemos, e a Escritura nos mostra: ensina, educa, treina a criança. Essa palavra criança aí pode ser traduzida como criança, como jovem ou como adolescente. Então você vai ter traduções de ensina o jovem, ensina a criança, e ter a tradução ensina o adolescente. Porque a palavra é a mesma, ela é aplicada na Bíblia a uma criança de colo, é aplicada a um adolescente, como no caso de Isaac, quando ele está com Abraão, é tratada na mesma palavra assim. Então, o que nos mostra que não tem idade para se ensinar, né? Não tem idade para se treinar, para se passar valores, princípios. Perfeito. Glória a Deus. Eu só queria fazer um comentário, aproveitar a irmã Simone aqui para perguntar sobre isso. Me ocorreu enquanto o professor falava, por exemplo, às vezes, né, a gente tem uma mãe que me ensinou, então naturalmente eu tenho um filho, vou tentar aplicar os ensinamentos. Muitas das vezes uma jovem que se casa não tem um ensinamento de berço, ou aquela que resolve entrar pelo caminho da adoção e já pega aí uma criança já cheia de ensinamentos, você não sabe como foi passado ali. Então, que conselhos, né, irmã Simone, a senhora como mãe poderia dar para mães nessa situação, que entraram pelo caminho da adoção de uma criança mais velha, né, como o próprio irmão disse, ensina um adolescente, ensina aquela criança que já tem 7, 10 anos, 12 anos, ou para aquela mãe que está assustada, engravidou e não teve aquele ensino lá atrás. Que conselho para a senhora como mãe, hein, que
criou os seus filhos, né? Já tem filhos adultos e poderia dar para essa mãe nessa condição, né? A importância de primeiro confiar em Deus. É uma missão que, se a gente for olhar literalmente, é uma missão praticamente impossível, né? No sentido de gerar um filho, né? E orientá-lo no caminho correto. Além de ser árduo, a missão é uma missão difícil, mas o primeiro passo é confiar no Senhor. Segundo, buscar uma vida de devoção com Deus, porque à medida que você tem essa vida de devoção, busca a Escritura, se alimenta dela, automaticamente os desafios vão surgindo, mas o seu espírito está regozijado, o seu espírito está forte no Senhor, e você vai vencendo dia após dia e colocar diante de Deus as suas fragilidades. Afinal de contas, a própria Escritura diz que é na fraqueza que é revelado o poder de Deus. Então, quando estamos fracos, podemos dizer: eu sou forte, né? Eu sou forte no Senhor, porque o Senhor me fortalece. Não porque eu sou uma super mãe, uma super mulher, de forma alguma, né? Mas o Senhor nos fortalece. Não confiar em Deus, buscar uma vida de devoção, entregar ao Senhor, né? Essa tarefa, dizer: Senhor, eu não consigo, eu não sei, mas o Senhor é poderoso para me ajudar. E assim a gente vai desfrutando da ajuda do Senhor. Mas também é necessário que a mãe busque conhecer com outras, né? Buscar aprender, como a própria palavra de Deus diz, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, o exemplo de outras mulheres, você buscar informações, tem muita literatura boa, inclusive livros bons. Eu que já queria destacar alguns livros, por exemplo, tem o livro, para mim, um dos livros muito, muito bons, em primeiro lugar a Escritura, né, que a gente vai vendo que dá-nos informações riquíssimas e instruções, mas, por exemplo, tem o livro do autor Lou Priolo, que é O Caminho para o Filho Andar. É um livro assim que traz instruções maravilhosas para mães cristãs, para pais cristãos que desejam aprender como trilhar esse caminho. Mas acima de tudo, como eu disse, é o Senhor mesmo que vai dando essa sabedoria. Quando meu esposo falou nessa questão da capacidade dos pais, na verdade é muito mais a capacidade de perceber a partir de que elemento ali no dia a dia mesmo, você perceber que a partir daquele fato você pode tirar lições e instruir a partir daquela situação. E no dia a dia, né, com os filhos mesmo, na vivência, a gente vai vendo como Deuteronômio 6 é assim tão, né, é tão claro, tão prático, né? Como Deus, sabendo disso, ele diz, e essas palavras estarão no teu coração, aquele que eu disse, a vida devocional. Então, um professor, até a lei mesmo do ensino é isso, o professor precisa conhecer o conteúdo para poder ensinar, né? Aqui nós temos professores, sabe? Então, essas palavras que hoje te ordeno, Deus dizendo para o povo de Israel, Moisés dizendo, olha, estarão no teu coração. Então, é preciso que os pais, a mãe, né? Que às vezes a gente coloca aquela coisa assim, meu Deus, e lê tanta literatura, né? Eu vou ter um filho, e aí corre atrás de tanta literatura que se diz, mas olha, o que Deus propõe é que a palavra dele esteja no nosso coração, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás, e tu falarás. Então, como é esse ensino? É esse ensino mesmo consistente, persistente. E aí, em que situação? Como? A partir de onde? A partir do lar, mas em qualquer lugar que esteja. Então, assentado no caminho, né? Andando no caminho, assentado em tua casa. Então, nas diversas situações. Então, o conselho que eu dou à mãe
Até porque quando eu comecei, né, meu primeiro filho foi assim bem desesperador nesse sentido, né? Porque a falta de experiência, né? E cada medo, filho, né? com certeza, o medo e a falta mesmo de experiência, mas com o tempo a gente vai entendendo que Deus nos dá uma missão, mas Ele não dá uma missão impossível, né? Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo de que a missão é árdua, mas mesmo que gere muitas vezes, né, como eu sempre digo, um cansaço extremo, porque instruir, inculcar, mas ao mesmo tempo a gente desfruta na jornada, né, de momentos de alegria, porque o nosso Deus vale a pena, vale a pena, exatamente, vale a pena se dedicar. Ver mesmo, sentir que o Senhor vai conduzindo e a gente vai prosseguindo na jornada. Glória a Deus abençoe a todas as mães que estão aí. E eu também, né, que sou mãe como vocês, estou nessa jornada. Estamos juntas nessa jornada. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós irmos para mais um louvor, professor Givanildo, nós ouvimos o senhor dizendo a respeito do ensino para criança, adolescente, jovem, né? Não tem idade. E eu já presenciei algumas situações assim, uma criança, um bebê, ele faz uma arte e alguém disse, diz isso para a mãe, né? Para a mãe ou para o pai, olha, ensina o menino, aí ela vai dizer assim, não é o tempo ainda, ele é criança, são ensinamentos mais pesados, quando ele tiver um pouquinho maior de entendimento a gente ensina. Então, o que o senhor me diz a respeito disso? Parece que é de uma interrupção no ensinamento. Existe uma carga pesada de ensinamento que deve ser evitado para uma criança menor, para outra. O que o senhor me diz a respeito disso? Não existe carga nem sobrecarga. Eu quero acreditar que a partir do momento que você sabe que a criança, todo ser humano, nós que somos cristãos, nós concebemos a vida e fazemos leitura do mundo a partir da queda. O que é a queda? É que na queda de Adão, todo ser humano se tornou pecador. Sim. Não é o fato de ser uma criança que deixa de ser pecador. De sorte que alguém já disse que não precisa que você ensine a criança a fazer coisas erradas. Ela já faz naturalmente. Você tem que sempre ensinar a fazer o que é certo, que o que é errado ela vai fazer sempre. Então ela já nasce com essa predisposição para o erro. Então é natural. Então é preciso que os pais tenham essa sensibilidade. Não é toda hora, eu não sou favorável a um pai que tudo está disciplinando os filhos. Sim. Tudo está. E disciplina no sentido do aspecto físico mesmo, né? Da correção física, né? Então, não é esse o sentido. Mas que há uma necessidade de ensinar sempre, sim. Se utilizar de tudo que está ao seu redor, assim como Jesus não perdia a oportunidade para ensinar, ele usava o pescador, usava a semente, usava o terreno, e tudo trazia uma lição para mostrar o que é o reino de Deus. Nós podemos mostrar o que é a vida. E temos aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é o aprendizado que recebemos dentro do lar dos nossos pais, né? Então a gente carrega já informações e valores que podem ser passados à frente, porém adaptados à nova realidade, né? O novo estilo de vida. Mas deixar de ensinar nunca. A criança ela aprende desde o ventre, isso aí é comprovado já cientificamente, que ela já conhece a voz do pai, a voz da mãe, ela corresponde ao toque, o tato, né? Aquele momento tátil que se faz, e a criança vai correspondendo já desde o ventre, então já existe um contato, né? Tem quantos pais que não vibram durante a gravidez, que acompanha, chega lá, toca na barriga da esposa e a criança sempre responde, né, com isso. Então já existe uma comunicação ali, já existe uma relação, e isso não deixa de ser uma troca de informações ainda pelo campo da sensibilidade, né? Já disse um certo autor, não lembro agora quem foi o autor grego que disse isso, ele disse, é necessário educar as crianças de hoje, inclusive usa até
É necessário educar as crianças de hoje para não discipliná-los amanhã, os homens do amanhã. Sim. Então, a educação, ela dá uma base para evitar tragédias mais na frente, né? Perfeito. E Provérbios diz: a criança entregue a si mesmo, ela se torna um opróbrio para os pais, uma vergonha. Entregue a si mesma. Ela precisa de orientação, ela precisa de um norte, ela precisa de um apoio dos pais sempre nesse processo. Constantemente, sem parar. Que maravilha. Então não adianta adiar. Não adianta. Que maravilha. Nós vamos para mais um louvor e depois nós estaremos retornando para mais exposição da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é ouvir a exposição da palavra de Deus. Eu acredito que você aí está sentado no sofá, eu não sei aonde você está, mas você está sendo abençoado. Que maravilha. Vamos para mais um louvor no nome bendito de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles
Glória a Deus, estamos de volta depois desse belo louvor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. E glorificamos a Ele também por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa porta aberta que o Senhor nos concede de aprendermos a Sua palavra através deste programa Bíblia Família, um programa aqui da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, aqui na Paraíba. Vamos dar continuidade então, o ensino de hoje, só para relembrarmos o tema. Estamos falando sobre ensina a criança, e o texto base de Provérbios 22:6. Está conosco aqui o professor Edvanildo e sua esposa, irmã Simone. Estamos tendo ensinamentos maravilhosos. Continuem ligados aí que tem muita coisa boa ainda para ser falada. Eu queria fazer uma pergunta. Já falamos muito sobre desafios, sobre ensinamentos da palavra de Deus. Então aí talvez uma pergunta que não quer calar. O que seria então um ensino eficaz para o cristão? E já junto a essa pergunta, eu queria que vocês pudessem aí dizer a diferença, né, de uma educação eficaz cristã e de uma educação secular. O que diferencia a educação secular da cristã é o viés. Pode-se tratar de metodologias de ensino, a forma de aplicar serem as mesmas. Você pode até utilizar os caminhos, porém o elemento utilizado é diferenciado. O que seria uma educação que torna ela eficaz, uma educação cristã? É uma educação que ela tem por viés os princípios da palavra de Deus. Você educa, porém, concebendo que há um fundamento por trás. É a lente pelo qual você lê o mundo. Se você lê o mundo do ponto de vista secularista, você dirá que o mundo surgiu do nada. O mundo surgiu do nada, aconteceu uma explosão cósmica e aí começa a se formar através de elementos químicos, e isso, quando a matéria vai gerar a vida, então do nada, e essa é uma leitura secular. Então, e chama isso de ciência. Então ciência é aquilo que explica as coisas do ponto de vista da razão. Nós que temos uma cosmovisão judaico-cristã, nós lemos o mundo a partir de Deus. Deus está sempre por trás. Não há nada que tenha existido que Ele não esteja por trás. Existe um Criador, existe uma origem. Então, essa diferença, ela estabelece os princípios pelos quais nós lemos e processamos a educação. Os filhos, eles podem até aprender essas teorias lá fora, mas eles precisam ter o embasamento de uma cosmovisão cristã, que lhe dá base para entender que a origem das coisas está em Deus, o princípio da vida está em Deus. Então nós lemos o mundo, quando nós vemos a criação, nós a admiramos porque Deus a criou. Nós, quando enxergamos os princípios das leis da natureza, nós enxergamos Deus por trás de tudo isso. E é isso que passamos aos nossos filhos. Nós não enxergamos como leis autônomas, como leis que se autoprojetaram, né? Então, as pessoas, quando olham para a natureza, começam a elogiar toda a beleza, toda a grandeza, e parece até, e aí diz, a mãe natureza projetou tudo isso, a própria natureza se autogerou. Nós não lemos dessa maneira. Nós lemos que ali está a mão do Senhor, ali está o Criador, ali está o projetista, ali está o design inteligente. Nós estamos sempre fazendo essa leitura. Então, isso separa os níveis de educação. Nós podemos falar de conteúdos de geografia, de biologia, tudo, mas nunca vamos colocar Deus à parte, para que isso seja ciência. Ciência é conhecimento. Então, conhecimento de causa. Não existe uma peça sequer no planeta Terra que tenha sido projetado pelo homem que ele não pensou antes de fazer. Ele não projetou antes na sua mente. Então, o homem é o arquiteto das coisas. Então, e esse mundo com essas leis funcionando, tudo com essa perfeição toda, essa harmonia no universo,
porque que a Terra tem que fazer essa rotação em torno do seu eixo de 24 horas, tem que fazer uma translação de 365 dias e repetir isso por séculos, sem que haja um afastamento de planetas, todos, cada um no seu lugar. Tem que ter um projetista aí por trás. E aí nós defendemos essa visão que faz a diferença na educação. Nós estudamos os planetas, estudamos o universo, mas sempre estamos enxergando Deus por trás de tudo. O arquiteto perfeito, né? Que tem que ter, convenhamos, uma perfeição aí para que tudo fique em ordem. Glória a Deus, que maravilha, que aula extraordinária. Meu professor, vamos voltar ao versículo de Provérbios. Agora na tradução NVI. A tradução NVI diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Se nós levarmos em conta que a instrução é segundo os objetivos que você, no caso o pai, tem para ela ou para a criança, os pais podem, por meio da educação, decidir o futuro dos seus filhos? Boa pergunta. É uma grande pergunta, mas essa tradução da NVI, de fato, nesse aspecto, ela fez uma interpretação muito elevada do próprio texto para chegar com essa tradução. E existe esse questionamento. Então, os pais podem decidir? Não. Os pais não podem decidir isso. Eles podem sonhar com isso. Pode ser que dê certo e pode ser que não. E isso tem se provado na vida, que tem muitos filhos que vão, para cumprir o desejo dos pais, vão fazer direito, vão fazer engenharia, vão fazer medicina, e lá abandonam o curso pela metade ou termina e não cresce nessa profissão, que vai buscar uma que ele se identifique. Não era aquilo que ele queria. Esse era o objetivo de seus pais. Mas o que o provérbio está propondo é que, se você dá as bases, os princípios daquele caminho, então eles serão correspondidos lá na frente. Mas não necessariamente que os pais tracem esses objetivos e eles sejam atingidos. Por quê? Quando você cria um filho, há momentos que você o controla, até fisicamente. Você diz, você vai ficar aqui, e ele tem que ficar. E chega um momento que eles vão fugir das nossas mãos e perdemos o controle. Chega um momento que eles começam a decidir, e a gente não controla o sentimento de um filho, não controla as atitudes de um filho. Você pode orientar, você pode ensinar, mas você não pode decidir por ele. Se ele quer fazer o contrário do que você diz, a sua natureza tem uma inclinação pecaminosa para fazer o contrário, está sofrendo influências externas que o levam a agir contrário àquilo que você pensa e deseja para ele, queria que ele não fosse assim, você não tem esse controle. O que nós podemos fazer é sempre orientar e pedir que Deus direcione esse caminho, que Deus ilumine a sua estrada. E aí Deus vai fazendo esse encontro, mas os pais não podem determinar o que os seus filhos serão, jamais, porque aí você estaria tirando o direito de liberdade dele, a autonomia dele, a sua própria identidade seria anulada dessa maneira. Então, e cada ser humano é um sujeito único. E ninguém domina os sentimentos de ninguém, ninguém domina o livre-arbítrio de ninguém, né? Então, a prova disso é que, se fosse assim, não existiria bandido nem transgressor. Era o bastante estabelecer as leis e todo mundo respeitaria, né? Mas aí existe a liberdade humana, o agir, a inclinação da natureza, que confronta isso, que rejeita isso e age totalmente o oposto daquilo que se desejava para ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu só, para complementar esse assunto que o senhor levantou sobre, entre aspas, aquele filho que se torna rebelde, né? Sim. Eu fico me perguntando, né? O que fazer então quando um pai que cria um filho ali, ensina os princípios e caminhos, só para complementar as suas palavras, professor,
o que esse pai, assim, de fato poderia fazer quando um filho se torna esse ser humano rebelde, sai descontrolado, assim, contra todos os princípios, não só cristãos, mas da sociedade, das leis. Se for um pai cristão, que tem fé em Deus, vai orar e muito, né? Não terá outro caminho, porque quando você perde o controle, né, totalmente, controle, né? E se houver oportunidade, chegar junto, aconselhar, falar, sempre que houver oportunidade, que às vezes a pessoa se tranca para a comunicação, né? E gera assim um conflito por conta da situação que o caminho que o outro assumiu, que é totalmente o oposto do que a família esperava, desejava e sonhava. Ele decidiu trilhar outro caminho. E eu acredito que esse é o momento da palavra, não só a palavra, mas a atitude que vem do amor entrar em ação. Nós não podemos esperar que o outro mude para ser amado. Ele precisa ser amado nessa hora para que ocorra a mudança. Porque o poder do amor, ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor vence tudo e ele vence o medo. Não tenha medo de passar por este sofrimento amando. Certo? Agora, isso não quer dizer que é um pai e uma mãe que faz vista grossa com tudo, que são meus filhos, eu amo. Não é isso. Não faz vista grossa e aprova tudo que é errado, não, porque é seu filho, não deixar de ensinar a verdade, não deixar de disciplinar de quando confrontar, confrontar, disciplinar quando necessário. O confronto com sabedoria, né, Bruno? Confronto com sabedoria. Sim, com a lei do amor, né? Viu aí? Tá aí os conselhos para seguirmos segundo a palavra de Deus e segundo a orientação dos nossos professores, né? Irmão Giovanni, professor, e irmã Simone também não deixa de ser uma professora aí. Então, nós estamos aprendendo segundo a palavra de Deus e ensinamentos, né, de experiências através de Deus. Uma pergunta que eu gostaria de fazer: os pais que não levam em conta aí os princípios, né, da palavra de Deus. Já falamos, né, sobre a diferença entre o estudo secular e o estudo através da palavra de Deus. Então, esses pais que não levam em conta aí os princípios da palavra de Deus estão correndo algum risco na formação dos filhos? Olha, com certeza a vida. Tem uma música que diz: deixa a vida me levar. Caminho perigoso, viu? Caminho perigoso. Se não houvesse necessidade de princípios e padrões normativos, Deus não teria enviado a sua palavra para a terra. E o próprio Cristo encarnou para dar um norte para o ser humano, para ser uma luz no meio da escuridão, um caminho para os que estavam perdidos e a verdade para os que estavam na escuridão do engano e das trevas. Então, há uma necessidade de se buscar uma orientação. Até um pai não cristão ou de qualquer outra religião, ele terá esse cuidado de sempre orientar seus filhos, oferecer princípios, orientações, pois se deixar a coisa andar por conta própria, esse pai está destruindo o próprio filho, o seu destino e a sua história. A menos, eu não vou generalizar totalmente, que toda regra existe exceção. Tem pessoas que dizem assim: eu não aprendi assim, e ao observar o padrão natural das coisas na vizinhança ou em outros locais, ele perceberá que a vida de fato requer de si mesmo padrões a serem seguidos, a serem obedecidos. Então, ainda que não tenha aprendido dentro de casa, ele aprende com a própria vida, que a vida ela é feita de regras. As regras estão em todo lugar. Então, a vida ela tem que ser considerada sempre estabelecendo princípios e regras. Você chega num lugar, por exemplo, você vai de uma clínica hoje, naturalmente as clínicas têm um espaço de estacionamento pequeno, muitas delas. Aí quando você chega, o espaço que está aberto tem lá o símbolo do cadeirante.
Então você tem uma escolha, né? Que existe uma punição, né? Se você uma inflação ali. Então as regras estão em todo lugar. Estão na nossa frente, estão abaixo de nós, estão ao nosso lado, e você tem que aprender a conviver com as regras. Então, por isso que a Bíblia diz: ensina a criança. Então, quando diz ensina, pressupõe que existe aí um ensino. Existe coisas a serem ensinadas, existem valores a serem repassados, existe um conteúdo a ser ministrado. Isso já pressupõe pelo próprio verbo no imperativo: ensina. Então se ensina porque tem algo a ser ensinado. Interessante falar sobre o ensinar. Você ensina aquilo que você aprendeu. Então, se eu não aprendi nada, eu vou buscar ensinamentos, né? Não aprendi nada, que a gente está sempre aprendendo, mas de criação de filhos. Então, se eu não tenho um ensinamento anterior para que eu possa repassar, então eu vou buscar. A irmã Simone já disse isso muito bem. Eu vou buscar em algum lugar. Primeiramente, nosso conselho é que busque em Deus, para depois você repassar. Deus é o meu ajudador e eu repasso isso através da luz da palavra de Deus e também em livros que está aí espalhado para ensinar. Então eu preciso aprender para ensinar. Esse ensino no dia a dia, no lar, não é de qualquer maneira, né? A irmã Joelita citou aqui, não é deixa a vida levando, correndo os dias, hoje, amanhã, depois, não. Eu me preparo, eu aprendo e eu ensino, né? E tocando nesse assunto de ensinar, aprender para ensinar, a irmã Simone falou na palavra dela anterior que ela recomenda livros. Então eu queria que ela dissesse aí alguns livros que de repente pode se fazer necessário para você, mãe e pai, que talvez está precisando também de aprender mais para poder ensinar. A palavra de Deus é o grande livro, né? O grande livro de Deus é a carta escrita para nós, e a carta de Paulo a Timóteo, ele diz que 2 Timóteo 3,16, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça. Então o livro base é exatamente a escritura. Então eu contar, um dos programas passados, né, foi exatamente em cima do Salmo 78, né, que falou sobre transmitir às novas gerações, né, os feitos do Senhor. Então, a partir da Escritura, a gente vai extraindo as histórias e contando aos nossos filhos e aplicando a vida deles. Mas também hoje nós temos muita literatura boa também, né, que pode transmitir ideias, tanto literaturas que podem transmitir más ideias. Por isso a importância do pai e da mãe ter essa percepção, assim como a gente tem o cuidado de não dar uma comida estragada para os nossos filhos, não é? A gente tem esse cuidado de dar o melhor para que ele seja nutrido com a melhor nutrição. Da mesma maneira, nossa mente, ela precisa ser nutrida, e aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem, né, a criança tem contato, a sua mente está sendo nutrida. Então a importância de a gente fazer boas escolhas, né, para os nossos filhos. E inclusive nós temos muitos livros bons que podem também, você, por exemplo, ensinar sobre a importância de não mentir, né? Já que é o caminho da sabedoria, né? Ensinar o filho no caminho que deve andar. Então a gente vai ensinando que não pode mentir, que Deus odeia a mentira, né? Que Jesus é a verdade. Então, filho, você não pode mentir, filha, você não pode mentir. Você vai trazendo histórias bíblicas que trazem isso, mas você também pode trazer livros com histórias narrativas que podem também reforçar essa ideia. Ou seja, você repete, né? A palavra de Deus diz: tu as inculcarás. Então a importância de repetir, mas você pode repetir de outras maneiras. Sem dúvida. Então, a partir de um fato, você pode ensinar a importância do não mentir, você pode ensinar a partir da escritura, né? Sempre. Então, ter esse treinamento nas escrituras, né? A escritura como o meio mesmo, aquilo que Paulo disse, né, lá para os irmãos de Éfeso, quando ele diz assim: criai. Então vou criar meu filho. Mas olha
olha só, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, você vai criar, mas criar nessa perspectiva, admoestando, nessa disciplina do ensino. Então, hoje nós temos muitos livros que podem também trazer essas ideias, e um livro pode trazer ideias ruins, né? Um desenho, um filme, então pode trazer ideias ruins e ideias boas. Então, às vezes não está lá expresso, mas a postura dos personagens, né? A postura, então, é importante que se faça essa seleção, assim como a gente prepara um cardápio, né? Para o que comeremos essa semana, né? Muitas mulheres fazem o cardápio semanal, né? Preparando, pensando nos diversos nutrientes para que a gente tenha essa diversidade. É importante também que a família pense, né, nessa nutrição, né, que vai estar sendo, né, fornecida à criança, a nutrição da sua mente, do seu espírito. Então nós temos muita literatura boa, e eu quero me colocar à disposição. Se alguma mãe tiver interesse de conhecer, aqui fica difícil, teria que trazer alguns, né? Mas, por exemplo, tem o livro Pote Vazio, lembro muito bem, que traz uma lição falando de mentira, traz assim uma história belíssima que você, quando lê, você extrai dali, a criança, né, vai percebendo como é importante ter a coragem de falar sempre a verdade. Então, é repetir o ensino, mas repetir de diversas maneiras. Então, que o Senhor nos dê essa graça, né, de percebermos, né, de irmos garimpando os melhores, né, garimpar, como usando a expressão, né, que meu esposo falou, garimpando da palavra, né, e à medida que a gente vai falando, que a gente vai instruindo, o Espírito Santo vai, né, nos ajudando, e a gente vai, a palavra como luz a iluminar o caminho, a gente reforça com histórias, reforça com uma música, né, reforça num fato que a gente vê que vai passando, e assim a gente crê que esse ensino, né, sistemático, de maneira informal às vezes, de maneira formal às vezes, mas um ensino persistente, um ensino cheio de vida, um ensino recheado de amor, regado com oração e na esperança e na confiança de que os frutos virão. Porque o nosso Deus, Ele é o maior interessado. Eu creio nisso, né? Em famílias fortalecidas, em uma família enriquecida na palavra, para que faça diferença neste mundo e que nós possamos trabalhar mesmo, cada mãe, né? Cada pai trabalhe nessa perspectiva de semear a palavra, de expandir o reino a partir de casa mesmo. E de fazer discípulos, você já começa cumprindo o ID em casa, ensinando seus filhos, e eu na minha casa ensinando os meus filhos, debaixo da graça do Senhor. Glória a Deus. Tá aí, ó, irmã Simone, ó, para você que ouviu a palavra dela, procure ela, que ela pode dar aí uma listinha para você. Se você não conhece a irmã Simone, você tá de fora, conversa com a gente aí através das redes sociais. Estamos aí, a irmã Simone se colocou à disposição para ajudar você, mãe e pai, a encontrar literaturas que possam ser eficientes e eficazes, primeiramente à luz da palavra, para a criação dos seus filhos, e que sejam jovens e adultos fortes na palavra de Deus e no caminho da sabedoria. Que maravilha! Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa e já estamos aqui até meio tristes, né? Queríamos ouvir muito mais a exposição da palavra de Deus, mas antes das nossas considerações finais, nós vamos para um louvor. Nós vamos ouvir mais um louvor, o último louvor desse programa nesta noite. Logo mais retornaremos nas considerações finais no nome de Jesus. Vamos para mais um louvor agora no nome do Senhor.
tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Meus irmãos, estamos de volta depois de ouvirmos este belo louvor para as nossas considerações finais. Eu quero voltar aos nossos entrevistados. Professor Givanildo Tavares, gostaria que o senhor, nas suas considerações finais, também desse um conselho para os pais diante dessa exposição belíssima que foi feita nessa noite. Irmão Josimar, irmã Tatiana, e nós queremos registrar nossa gratidão, poder participar deste programa e deixar nossa contribuição. E o conselho que eu daria aos pais, principalmente para você que é pai, que tem um filho que está totalmente distante dos padrões que você o criou, estabeleceu para ele, e hoje vê ele fazendo o oposto de tudo, e como isso traz dores ao seu coração, e às vezes você pode se culpar como pai de alguma coisa, e essa culpabilidade te faz sofrer. Eu quero lhe dizer
que não se aflija por isso, nem se culpe por alguma coisa. Você fez a sua parte e chegou o momento, assim como Joquebede e seu esposo sustentaram Moisés até onde podia. Quando não podia mais, colocaram num cesto, betumaram, colocaram. E não dava mais para sustentar. O Nilo levou e terminou caindo nas mãos da filha do faraó. Então nós vamos criar os nossos filhos, mas não podemos sustentá-los sempre dentro de casa. Não podemos escondê-los da afronta do mundo, das perseguições. Vai chegar um momento que vamos ter que lançá-lo no rio. Nós só temos que preparar essa arcazinha para colocar ele dentro. Prepara esse cesto, betumá-lo, mas ele vai ter que ser levado mesmo. Agora, se ele toma caminhos diferentes, ele decidiu, isso é questão da escolha que o seu filho fez. Não se culpe por isso. Simplesmente entrega ao Senhor e não deixe de ser feliz por isso e nem perca a esperança de vê-lo restaurado. Porque o Deus que visitou o filho pródigo e fez com que ele caísse em crise num certo dia e se lembrasse da casa do Pai, ainda é o mesmo. Deus não mudou. Então Deus pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode nos surpreender a qualquer momento com o inusitado, com o inesperado, pois Ele é Deus de milagres. Não perca a esperança. Agora não deixe de ser feliz se o seu filho hoje não corresponde aos seus princípios e valores. Você carregar esse peso, essa angústia, esse jugo por conta da atitude que ele decidiu, não faça isso. Adore a Deus pelo que Ele é. Faça como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Receberiam somente o bem de Deus, mas não deixou de louvar a Deus em toda a crise, e Deus o recompensou no tempo certo, restaurando e removendo toda a aflição de Jó. Então viva com fé e espere no Senhor, que Ele vai nos surpreender, pois Ele é o Deus da graça. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero registrar também aqui a gratidão à minha esposa por ter vindo compartilhar comigo esse momento tão especial, não é? Simone, suas considerações finais. Eu quero agradecer, e assim como ele disse que está, agradecido eu também de estarmos juntos, Temos 3 filhos, um filho de 18 anos está aqui, uma filha de 13 anos também está aqui, e a pequena de 8 anos que também está aqui. Então Deus tem nos dado o privilégio, de sermos pais, tem nos dado estes presentes, e que o Senhor possa nos ajudar, assim como tem ajudado a vocês. Então é uma missão, como disse o meu esposo, que possamos viver por fé, porque o justo viverá da fé. Então vivamos nessa perspectiva de que Deus pode fazer, de que independente, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A mãe cristã, o pai cristão, ele não se alegra no filho em si, Lógico que o filho é um produto da alegria, que também proporciona alegria, mas nem sempre, Mas o Senhor é a fonte da nossa alegria. Então você, mãe, independente, você, pai, independente da circunstância, você pode estar com seu coração alegre no Senhor, cheio de fé e com joelhos dobrados, em submissão, crendo que o Senhor pode fazer. Então, que possamos, essa é uma mensagem de advertência, no sentido de você precisa ensinar o seu filho, mas uma mensagem de alerta, uma mensagem também de orientação. Nós precisamos ensinar, mas também uma mensagem de consolo,
consolo de que mesmo que o seu filho, né, não esteja hoje seguindo as orientações, nós temos vários relatos, né, vários, né, de muitos filhos que voltaram, né, e realmente disseram assim: eu sei que foi fruto, minha mãe me ensinou, né, eu sei que minha mãe orou por mim. Então que o Senhor nos abençoe e que você possa, querido pai, querida mãe, estar com seu coração regozijado no Senhor e esperançoso, se alimentando da Escritura e continuando a jornada na esperança de um dia, né, todo sofrimento irá findar e juntos estaremos para sempre com o Senhor, e lá não haverá dor alguma, sofrimento algum. Então, muito obrigada à liderança da igreja, né, os irmãos que nos convidaram para estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Glória a Deus. Então, que você possa aí utilizar de todos os caminhos, ensinamentos, conselhos falados aqui hoje, para que a sua família seja abençoada e edificada, primeiramente, através da palavra do Senhor. Obrigado por ter ficado conosco até agora e que possamos, através do Espírito de Deus, edificar a sua casa, o seu lar, também o nosso lar. Então, continue conectado com a gente através das redes sociais, no canal da nossa igreja, aqui Assembleia de Deus, em Santa Rita, na Paraíba, AD Santa Rita PB, o canal do YouTube. Se inscreve lá e acompanha toda a nossa programação. Temos o ciclo de oração online na quinta-feira, às 3 horas, escola bíblica no sábado, a partir das 19h30, culto de adoração ao Senhor também no domingo às 19h30 e na terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor também às 19h30 e outros programas que vão se seguindo, culto Kids na quinta-feira a cada 15 dias também. Continue conectado e que a sua família seja edificada através da palavra do Senhor. Obrigado pela sua companhia, esteja sempre conectado com a gente para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Estamos chegando ao final desse programa e queremos já agradecer o nosso professor Givanildo Tavares, a sua mãe digna esposa, a irmã Simone. Foi um prazer recebê-los no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi uma honra. Também agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno pastor Djalma Silva, a sua esposa, a doutora Giovanete. Louvamos a Deus pela vida deste casal que tem uma visão extraordinária do reino. Nós louvamos a Deus pela vida desse casal, pela igreja. Também louvamos a Deus pela sua vida que nos assistiu, pela sua família. Nós estaremos terminando nesse instante, agradecendo a Deus através de uma oração, nesse instante, no nome do Senhor. Oramos ao Senhor, nosso Deus. Santo Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este programa. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua potente mão que esteve sobre nossas vidas, que está sobre esta casa, que está sobre estas vidas, sobre este lar. Pedimos que o Senhor continue abençoando a todos, dando-nos sempre o ânimo de estar sempre na sua presença, aprendendo da sua palavra, que a sua palavra possa encontrar guarida no coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga que nos ouviu nesta noite. Obrigado por tudo, nós louvamos a Ti, te bendizemos sempre no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.